E aí, meninas, tudo bom? Então, olha só. Daqui a pouco nós iremos fazer só uma introdução breve com vocês. Aí daqui a pouco nós iremos fazer aqui a leitura do livro, tudo bem? Então, olha só, meninos. Hoje nós iremos falar sobre um tipo de arte que eu, pessoalmente, eu acho a arte mais bonita que já foi feita, tá? E olha que eu valorizo muito a questão da história da arte. Na verdade, eu valorizo demais, sabe? Mas essa aqui, pra mim, é um bambambam. Bam, bam. Se eu pudesse fazer uma pintura, se eu toda vez que eu tento fazer uma pintura, eu tento fazer parecido com esse cara. Chucrute, mas quem é que você está falando? Calma, pequeno chucrute, calma. Olha só, meninos, antes de começar, deixa eu dar uma breve, super breve, bem rapidona mesmo, visão para vocês sobre o que é isso, tá? Na pintura, nós temos as que chamamos de pintura clássicas, ou pinturas mais tradicionais, onde eles valorizam uma coisa, a representação humana, que é a figura do homem, ou da imagem. Ou seja, eles valorizam a imagem. Seja ser humano, seja uma paisagem, seja um carro, seja um animal, eles gostam de valorizar isso aqui, tá? A imagem em si. Esse pessoal, eles passavam anos e anos e anos estudando anatomia, luz e sombra, sabe? Para ter a imagem mais perfeita possível. Que aí nós temos aquelas pinturas maravilhosas do Renascimento, neoclássicas, barrocas, sabe? Onde a capacidade do camarada de desenhar tudo certinho, tudo bonitinho, que importa. Estão vendo? Só que aí, com o passar do tempo, esse tipo de pessoas, esse tipo de artista, começou a, digamos, ser menos requisitado. Por quê, professor? Por um motivo. Eles inventaram uma coisa chamada... Eles não, os artistas não. O pessoal inventou uma coisa chamada fotografia, a máquina de fotografia. Ué, o que tem a ver? Simples, gente. Pensa assim, na fotografia, quando inventado, precisava agora do artista? Não. Porque o artista, ele era requisitado para fazer retratos, paisagem, aquela coisa toda, e ganhava muito bem, parabéns, obrigado. Só que aí, depois disso, o que aconteceu? Precisa agora do artista? Não, não precisa do artista. Não precisa. Por que não precisa de close? Por um único motivo. O artista agora, a função dele foi substituída pela máquina. Aí, para não ficar parado, eles começaram a fazer o seguinte questionamento. Ei, mas calma aí. O que eu posso fazer que a máquina, a fotografia, não é capaz de fazer? Raciocina comigo, gente. Naquele período, fotografia era o quê? Em preto e branco. O que ela não era capaz de trabalhar? Com as cores. Ela não era capaz de trabalhar com as cores. Então, o que aconteceu? A maioria dos artistas fala o seguinte, então vamos deixar de trabalhar com a forma, com o visual, o desenho, porque a máquina já está conseguindo fazer isso bem melhor que a gente. Então vamos fazer o quê? Trabalhar com as cores. Trabalhar com o quê? Com as cores. Aí, neste momento, o que aconteceu? Vai surgir uma manifestação de arte que eu acho belíssima, linda, até não poder mais. Qual que é essa manifestação? O impressionismo. O impressionismo quer dizer impressão ao nascer do sol, ou algo assim do tipo. O que aconteceu, professor? O que aconteceu foi o seguinte, tá? Então, eu falei para vocês que a maioria dos artistas estavam tentando buscar outras técnicas de iluminação, de cores, trabalhar com isso. O pessoal do impressionistas vão valorizar muito a pincelada, vão valorizar muito a cor, eles não vão valorizar tanto essa questão da forma no desenho, aquela coisa toda. Eles vão valorizar muito a impressão que você está tendo da passagem das cores com o passar do dia. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês, então vamos lá, tá? Tudo começa, deixa eu ver aqui só qual capítulo, mas vocês não precisam abrir agora não, tá, gente? Mas aí, quem já quiser ler aí, tá? Olha só. Esse capítulo aqui, ó. Unidade 3, tá? Unidade 3. Daqui a pouco nós iremos, eu faço outro videozinho, hoje vão ser 3 videozinhos, tá? Este e o outro. E mais um de música, tá? Aí, então, olha só. Tudo vai começar com um camaradinha chamado Manet. Manet. Claude Manet. E aí o que aconteceu? Esse camarada, ele pertencia a um estilo chamado realismo, tá? Que não é pra gente agora, não é pra vocês agora. O realismo. E o realismo estava mais para lá do que para cá, a coisa toda.
E aí o pessoal do realismo, ele, assim como alguns outros artistas do realismo, começaram a romper com algumas coisas que eram muito valorizadas pelo pessoal, né? Entre eles começaram a desvalorizar a figura humana, o desenho, e começou a valorizar a cor. E outras características também. Aí, o tal do Manet, ele fez uma pintura chamada Jantar na Révoa. Jantar na Révoa. Eu não sei se vocês vão conhecer, mas aqui não tem. E o que tem de importante nesse Jantar na Révoa, tio Close? Bem, gente, o Jantar na Révoa é um quadro que nós chamamos de quadro de transição. Ele está entre o realismo e entre o impressionismo. O que aconteceu foi o seguinte, nesse quadro, ele colocou algumas coisas que o pessoal criticou até não poder mais. Nossa, ele quase entrou em cano. O que foi, professor? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez foi o seguinte, gente. O tal do Manet, né? O tal do Manet, ele colocou alguns elementos que o pessoal não achou correto. Olha a minha cara de psicopata. Não achou correto. O que ele fez? Bem, ele colocou uma mulher nua no meio de dois caras. Bem, sim, o que tem a ver? Pensa que na época, olha só, eu coloquei uma mulher nua no meio do mato, com dois caras, e lá no fundo uma outra mulher nua tomando banho. Sim, hoje você pode falar, tipo, não tem nada a ver, porque hoje está muito mais, digamos, escachado. Mas, para aquele período, o pessoal criticou muito o Manet. Fala que ele foi indecente, fala que ele menosprezou, né, a beleza, aquela coisa toda, digamos, da época. Só que ele fez uma outra coisa também. Em uma parte do quadro, geralmente essa parte aqui mais de cima, assim, ele fez uma forma de pincelada diferente. Ele pintou uma pincelada mais rápida e mais curta. Porque geralmente os pintores acadêmicos, os pintores clássicos, neoclássicos, eles eram tão chatos assim nesse sentido de pincelada, que eles faziam de tudo para a marca do pincel não aparecer. Então, olha só, vou desenhar o tio close aqui, ó. Vou desenhar. Não poderia aparecer a marca do pincel, porque eles valorizavam demais a técnica, eles valorizavam demais o resultado final. Então, os pintores clássicos, quanto mais técnicos eles fossem, mais valorizados eles eram. Então, o Manet e alguns outros lá, eles começaram a criticar esse tipo de coisa. Aí, o que o Manet fez? Ele fez um quadro com uma pincelada rápida, curta e com, digamos, uma narrativa um pouco diferenciada. Aquela mulher nua, no meio de dois caras, aquela coisa toda. E, além do mais, ele fez uma terceira coisinha. O que ele fez? Ele colocou uma pintura valorizando a luz natural. E como é que a luz modificava as cores? Vamos lembrar, o que é cor? Cor é a impressão que você tem da divisão da luz. Você pega a luz, que é branca, quando você divide ela, você tem as cores que nós chamamos de cor-luz, e quando você pinta é o que nós chamamos de cor-pigmento. Então, o tal do Manet, ele valorizou muito isso aí. Resultado, o quadro dele foi um fracasso. As pessoas criticaram, encheram o saco, falaram, Manet, se você colocar esse quadro aí, ó, você vai entrar em cana. E todo mundo falou mal do quadro dele, todo mundo reclamou. Quando fala todo mundo, é o pessoal acadêmico, os críticos de arte, aquela coisa toda. Um camarada olhou o quadro do Manet e falou, essa coisa é linda. Uau! Quem foi esse camarada? Não confundo. Um camarada chamado Monet. Como é que é, Ticlões? Não era o Manet? Não. Temos Monet e temos Manet. Tá? Monet é o camarada que fez esse quadro chamado Jantar na Révoa, ou Almoço na Révoa, depende da tradução, tá? O qual ele colocou uma mulher nua no meio de dois caras, e aí ele valorizou uma pincelada rápida e curta, e valorizou o quê? O efeito da luz na cor. Esse que fez foi o Monet, tá? Monet. Só que aí, esse quadro foi tão criticado, e aí vai surgir o quê? Surgir não. Alguém vai ter contato. Perdão, confundi. Quem fez foi o Manet. O Manet, tá? E aí, quem vai ver esse quadro e vai achar uma coisa mais linda vai ser o Monet. Eu vivo confundindo os dois. Monet. Tá? O Monet,
vai ver o quadro do Manet e vai achar a coisa mais linda. E aí ele vai prestar atenção na forma que o Manet, ele prestou atenção na forma que o Manet utilizou a pincelada. Como é que o Manet fez a pincelada? Rápida, curta. Rápida e curta. Foi a forma que o Manet fez a pincelada. E como é que o Manet trabalhou a cor? Simples. Ele trabalhou a cor da forma que a luz interfere. Gente, estou com vontade de espiar, calma aí. Passou. Então, ele veio isso. E aí, quando o Monet viu isso, ele vai fazer um outro quadro chamado Impressão ao Nascer do Sol. De coisa como assim é isso? Foi o seguinte, ele ficou em frente a um lago e começou a observar como é que as cores modificam com o passar da hora. Por quê? Com o passar das horas, o que acontece com a luz? Fica mais forte ou fica mais fraca? Concordam comigo? Tem essa diferença aí. E aí, o que aconteceu? O tal do Monet, ele percebeu como é que as cores se modificavam com o passar das horas. E aí, ele fez um quadro chamado Impressão ao Nascer do Sol, onde ele colocava a variação das cores com o passar das horas. O quadro em si não é grande coisa, mas o que é a riqueza do quadro, da pintura? É como é que ele coloca as variações da cor de acordo com cada hora do dia. Então, por exemplo, se eu apagar aqui a luz, vocês concordam comigo que aqui vai ficar mais escuro. Mas a cor, a tinta em si mudou? Não. A tinta é a mesma. Só que aí você tem o quê? Você tem a impressão da cor ter mudado. Por que você tem impressão? Porque a luz está interferindo diretamente na cor. Exemplo? Vamos fazer um exemplo. Fica debaixo de uma lâmpada. O que acontece com você? A sua tonalidade fica mais clara. Fica debaixo de uma lâmpada mais amarelada. O que acontece com você? A sua tonalidade fica mais amarelada. Fica debaixo. Pega você e tira uma foto sua em 3 horas diferentes. Pega uma foto sua que você tirou às 6 da manhã, depois às 2 horas e depois às 6 horas da tarde. A sua pele mudou? A sua cor mudou? Não. Mas a impressão que as pessoas estão tendo de você na fotografia vai mudar. Por quê? Simplesmente porque a hora que a luz bateu em você, quando você tirou a fotografia, foi diferente. Então, o tal do Monet, ele teve essa sacada. Então, ele fez várias fotos, ele fez várias pinturas, mas nesse caso ele fez uma pintura chamada Impressão ao Nascer do Sol, onde ele mostrava a variação da cor em horas diferentes do dia. Estão percebendo a lógica? Aí o pessoal viu esse quadro, uau, uau, nada, pelo contrário, xingaram mais ainda. Falaram que estava horrível. Aí perguntaram, o que é isso? Como é que é o nome disso aqui? Aí um francês falou que estava impressionado com a forma que o Monet fez, o Monet. E chamou o quê? De impressionismo. Estão pegando a lógica? E aí surge, gente, o impressionismo. O impressionismo, para mim, é uma das manifestações de arte mais bonitas que tem. Foram super criticados na época, o pessoal desceu a lenha, eles fizeram parte de um salão chamado Salão dos Rejeitados, onde todo mundo que era rejeitado poderia pintar ali, geralmente eram os pintores impressionistas. Tá? Então, eu sou fã dos camaradas, acho uma belíssima pintura e tudo mais. Então, por exemplo, aqui nós temos alguns trabalhos deles, que eu vou mostrar para vocês, não vou precisar abrir aqui, tá? Porque nós iremos ver o capítulo daqui a pouco. Tá? Aí, uma pergunta interessante, né? Aí o pessoal, continuando a historinha feliz, o pessoal chegou no Manet e falou assim, ei, Manet, eu vi aquele quadro que você fez, que quadro legal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, que quadro você fez? Aquele lá que você pintou no lago. Aí ele, não, mas eu não pintei nenhum quadro no lago. Pintou sim, pintei não, pintou sim, pintei não, pintou sim, pintou não, pintou sim, pintou não, não pintei. Cara, que você pintou, tá o seu nome ali. Não, o meu nome é Manet. E o nome desse é Monet. Gente, começou uma rivalidade entre os dois. Por quê? Porque aí o pessoal começa a questionar. Quem inventou o impressionismo? Foi Monet ou foi Manet? Estão pegando a treta? Quem inventou o impressionismo? Foi Monet ou foi Manet? Por quê? Porque os dois fazem parte do impressionismo.
Os dois, de certa forma, contribuíram para o que hoje nós chamamos de impressionismo. É certo dizer que o Manet, ele começou com Jantar na Révoa, porque ele valorizou a luz, a pincelada e as cores. Mas ele fez um pedacinho da pintura, esse é um pedacinho. E o que o Monet fez? O Monet fez um quadro inteiro utilizando a técnica do Manet. E aí, vira essa unidade aí. Mas no final eles viraram super amigos. Os dois viraram super amigos e ambos fizeram trabalhos geniais. Geniais. Então, eu sou super fã, eu sou hiper fã do impressionismo, tá? Quis fazer esse videozinho aqui para vocês agora, antes de entrar no capítulo, tudo bem? Então, meninos, olha só. Tá terminando aqui essa pré-aula, tá? Vou começar o videozinho 2. Leiam o capítulo do impressionismo. Podem ler, ó. Já pode ler a unidade da página 40 até a página... pode ir até a página... Aqui, ó. 46. Leiam isso aí e volte para o outro videozinho. Tudo bem, gurizada? Vão lá, bebe uma aguinha, come um lanchinho leve e daqui a pouco nós estamos aí, tá?